Fala galera, tudo bem? Estamos aqui hoje com uma programação especial. Eu e o meu querido Fabrício E aqui. aí, tudo bem? Beleza, Tudo Fabrício? bem, galera? Um programa Vamos. diferente hoje, hein? Programinha diferente, ambiente diferente. É, isso aqui, Vamos falar um pouquinho do evento, o que que vem por aí? a ideia é que a gente fazer um programa especial, a gente bater um papo aqui nesse novo formato, pra gente trocar algumas ideias aqui sobre o nosso evento, quinto encontro presencial do Fórum de GR, falar um pouco dessa história desse evento, do que aconteceu nas últimas edições e do que tá por vir. Isso aí. Então, para quem ainda não reservou a agenda, dia 13 de maio, no Centro de Convenções Rebouças, no mesmo Exato. local do ano passado, com a mesma qualidade que vocês já estão acostumados. Anunciamos recentemente agora a palestra principal do Geraldo Rufino, né? Então, Exatamente. para quem ainda não garantiu aí a sua presença, faça isso rápido, porque é certeza que os ingressos vão esgotar rápido. Depois não adianta nos procurar aos 45 do segundo tempo, que a gente tem todo o respeito aí com o tamanho e o que foi projetado ali para o evento, não tem como muitas vezes flexibilizar. Então, garanta sua vaga, vai ser um prazer tê-los conosco, bem Vamos? como depois nos pré-cargas, dias Exato. A gente vai chegar 16 e nisso. 17, né? De É, setembro. vamos deixar falar isso daqui um pouco pra frente, Vamos lá. mas já que a gente tá fazendo um programa diferente, vamos inverter então. Hoje eu vou ser o bonzinho. Vamos já de cara então oferecer aqui pra quem comentar essa edição, aqueles nossos ingressos ou ingresso. O que que você Vamos acha? fazer aquele. Quem ganhar ainda pode Levar um levar um coleguinha, colega? com certeza. Então tá bom, Então pode você ser. que está assistindo esse episódio especial, comenta, pode ser em qualquer lugar dessa vez, não precisa ser no LinkedIn e Instagram não. Aqui no YouTube, no Spotify, outros canais de podcast, qualquer canal que tiver uma publicação sobre esse episódio, comenta que você vai estar concorrendo a um ingresso para você e para quem você indicar lá para o nosso evento. Bacana. Então, muito bom. Vai ter dois aí que já estarão com seus lugares Mais dois. garantidos, né? E eu queria aproveitar também para agradecer muito os nossos apoiadores. Então, depois, obviamente, a gente está fazendo as divulgações de cada um deles individualmente. Vamos fazer as próximas comunicações com todas as marcas, mas gostaria de agradecer muito a cada um desses apoiadores porque são essas empresas que nos ajudam, né? Além delas Exatamente. destacarem o seu protagonismo, a sua preocupação com o desenvolvimento do mercado, elas nos possibilitam fazer um evento com a grandeza, com a qualidade que todos os nossos eventos têm apresentado, né? Então, muitíssimo obrigado a cada um dos nossos apoiadores, patrocinadores, também os parceiros. Temos, né, Instituições as parceiras. instituições, as comunidades aí parceiras que também nos ajudam e nossa gratidão enorme por isso. É importante lembrar que essas empresas que apoiam e patrocinam o encontro presencial do Fórum de GR são empresas atuantes no mercado, algumas mais novas, outras tradicionais já, mas vale lembrar que sim, são empresas que têm cases também para contar, né? Além, claro, estão vendendo seus produtos, mas também tem cases interessantes para contar para quem vai lá nos visitar. Então, assim, algumas têm exposição lá no dia, outras não, então procurem também essas marcas para entender melhor o que elas oferecem, acho que isso é importante, porque o objetivo do principal do fórum é o network, as boas práticas e também é, essa relação comercial que, claro, tem que existir porque quem está de um lado precisando implementar soluções de gerenciamento de risco também precisa de produtos e soluções adequadas, então É isso vale a aí. pena conferir essas empresas. Então tá bem diversificado, né? Empresas de tecnologia, gerenciadoras de risco, empresas de prestação de serviço, hardware, É, de tem, consultoria, tem de enfim, tudo. tem diversos players aí que também orbitam essa nossa área da gestão de risco e tenho certeza que vai ter ótimos contatos, Com ótimas certeza. oportunidades aí para quem souber trabalhar ali, né, conteúdo. Então, Exatamente. tem quem vai pelo conteúdo, tem quem vai pelo network e a minha dica é, tente equilibrar os dois, Passa de porque tudo um pouco. vai ter muita coisa boa ali e promete, né? É, e assim, é um evento de um dia só, então quem puder aproveitar a rede, aproveite agora, faça parte dos nossos grupos se ainda não faz, isso é importante, porque o Fórum de GR não existe só em um dia, que é o dia do evento. Está disponível o ano inteiro para toda a comunidade participar. Isso mesmo. Tem os nossos canais, todas as postagens a gente tem deixado esse link para quem quiser participar.
dos nossos grupos ali no formato newsletter. É simples, né? Basta se Exato. cadastrar e já acessa na sequência. Já vai ter acesso ali a um bom resumo do que rola nos grupos, tanto das informações oriundas do Fórum de GR quanto do pré-carga, além de vagas, de oportunidades, né? A gente tem tido muita demanda das empresas por divulgação de vaga Exatamente. enfim, a gente faz isso de forma gratuita, pensando justamente em ajudar também quem está precisando. Então, aproveitem para consumir esse serviço, vamos chamar assim, e dê suas dicas, suas sugestões. A gente está sempre muito aberto a ouvir e disposto a ajudar quando faz sentido, obviamente, né? E também para quem está nos grupos, a gente tem as parcerias, né, com instituições que oferecem cursos com descontos para quem é membro. Sempre que tem algum evento que tenta alguma parceria conosco, a gente oferece também esses descontos. Então tem condições ali que a gente oferece para quem participa do grupo que vale a pena estar atento, porque às vezes você pega um desconto em um curso que você está interessado. Por exemplo, agora está rodando um curso aí, alguns cursos na área de seguros que vale a pena quem está interessado buscar essa oportunidade também. Correto. Isso aí, tem que aproveitar. Tá ali à disposição, basta saber, né, usar. Use. E, de novo, qualquer necessidade, qualquer sugestão, estamos à disposição para tentar colaborar. Mas vamos voltar a falar agora dos eventos, ou a gente começa por onde? Vamos falar um pouquinho. Bom, só fazendo a introdução aqui, vou Vamos lá. deixar você falar do tema desse ano, mas Ah. para quem não acompanhou com a gente os anteriores, enfim, só fazendo um breve histórico, a gente vem desde 2022 trazendo temas que se conectam, né? Nós tivemos o primeiro encontro do fórum lá em 19, que não tinha, vamos pensar ainda, um tema central, né? Exato. Foi network, promover esse encontro presencial das pessoas que já se conheciam e tratavam ali no âmbito só digital, né? Exato. E depois de 2022, que foi o segundo encontro para cá, na verdade o 22 foi o digital, né? Foi o Que digital. nós fizemos. E aí a gente já começou a Não, 20 foi o conectar. digital, né? Verdade. 20 ou 21, me perdi já. Agora também Foi não durante a sei. pandemia. Enfim, o encontro digital foi. A gente falou do gerenciamento de risco 4.0, Exato. né? Depois falamos do fator humano na gestão de riscos. No ano passado falamos da administração de riscos. E esse ano a gente vai trazer a maturidade na gestão de risco. Exatamente. Então, comenta um pouquinho aí, Fabrício, o que o pessoal vai encontrar por lá. A ideia assim, até fechando talvez, fechando não, né? Mas continuando um ciclo com os últimos dois eventos, esse sendo o terceiro dessa sequência. A gente começou falando do fator humano, que era algo que vinha sendo procurado já nas edições anteriores, né? Sempre aquela. Nosso mercado tem muita essa discussão, para onde vai caminhar o profissional, as deficiências, algumas continuam ainda, é um desafio hoje em dia a mão Vai de ser, obra. agora vai ser Vai, substituído pela vai inteligência ser humano ainda artificial. ou não? Então já era um dilema nessa ocasião, então a gente já antecipou, a gente costuma antecipar os temas, a gente tem essa felicidade de conseguir antecipar algumas tendências como tema dos eventos. E aí depois falando um pouquinho falamos de gestão de crise nesse evento, né? E agora a gente está buscando falar de maturidade para fechar esse ciclo de 3 anos, porque imaginando que quem foi nos dois primeiros eventos, o que ele produziu com o conteúdo que estava ali? Ele conseguiu transformar isso em negócio, em gestão de risco? Porque quando a gente fala em maturidade, estamos falando de quê? De experiência, de tempo de carreira, de valor investido? Então cada um tem. Maturidade do próprio processo de gestão, Exato, né? exato. Então cada um tem uma perspectiva do que é maturidade, começa por aí, e a gente vai tentar achar esse número em comum. O que é a real maturidade? É o quanto se investe? É o quanto você tem de experiência, de bagagem? Você já achou o equilíbrio, mas em Exatamente, contrapartida também é algo que é melhoria contínua. Não tem exato, como achar que chegou no ponto necessário, porque as coisas mudam, né? exato. Uma empresa tecnológica é mais madura que a empresa tradicional? O que eu imagino, vamos dar alguns pontos de vista aqui, o que eu imagino como maturidade é saber qual que é o topo do mercado, o que se tem de melhor, vamos chamar assim, e no teu mercado. Não adianta você comparar com o mercado asiático, comparar o mercado farmacêutico, eletrônico, você tem que olhar o teu mercado, saber qual que é o high level ali e onde você está.
tô E o que que abaixo. se enquadra pro É, teu cenário, né? exato. E qual que é a distância disso aqui? Isso, é às vezes assim, será que eu quero chegar no high level? Para mim é negócio, para mim é vantagem, para mim traz diferença para a empresa? Essa é uma visão que eu particularmente adoto, como visão de maturidade pensando em gestão de riscos. Mas a gente sabe que no mercado cada um tem outras métricas para tratar esse tema. Bacana. E assim, pensando também alguns números do evento, enfim, a ideia é a gente, eu já comentei, né? A gente vai fazer no mesmo espaço que fizemos lá no ano passado, é um espaço excelentíssimo, né? Que traz uma conforto, Sim. qualidade para o público Fácil e acesso. fácil acesso, tem metrô, enfim, a gente até recomenda, né, que quem vai participar inclusive que fica pro happy hour, É, que fica pro depois do happy hour tem os inimigos do fim, o after do é, inimigo do fim, então, e então a gente até recomenda que vá, né, de transporte público, que exato. vá ou sei lá, de aplicativo, É. para querendo ou não, não vamos ser gestores de risco e negligenciar essa Só na questão, teoria. né? Senão fica feio. Enfim, e o que que a gente pode esperar? Qual que é a tua expectativa, por exemplo, em relação ao público? O ano passado, eu me lembro que a gente até destacou num dos podcasts que a gente falou sobre isso, até na comemoração do aniversário do fórum, né? De 8 anos. Por exemplo, um dos destaques foi a quantidade de pessoas que vieram de vários Sim, quase estados, todos os estados. que se deslocaram para participar do evento e pelo que tudo se, pelo que se anuncia, vamos pensar assim, esse ano acho que a gente vai bater novos recordes aí, Ah, né? sim, e a gente até faz questão que venha esse público de outros estados, outras cidades, porque esse network é muito legal, porque as operações são diferentes e as culturas são diferentes dentro desse Brasil gigantesco. E esse público é muito bem-vindo. O Fórum GR está em todos os estados, né, como mídia digital, então a gente espera isso. E um ponto legal que eu até destaquei lá no final do evento é que o primeiro evento do Fórum foi programado para 350 pessoas. O último foi programado para 700, exatamente o dobro. Né? Deu um pouquinho mais, né? A gente sabe que sempre enche um Esse pouquinho ano, mais. e esse ano provavelmente a gente aumenta um pouquinho É, mais aí, lógico, com toda a preocupação que a gente nunca mirou nessa questão de quantidade, né? A ideia é manter a qualidade, mas como ficou muita gente de fora do último, né? é. Infelizmente, a gente vai tentar equilibrar essa balança aí dentro do que for possível, mas de novo, não deixe para a última hora, porque não existe muita manobra, né? E tem um detalhe que eu quero que você comente, que a gente também cresceu no ano passado e vai repetir agora, que é o Experience. Sim, o Experience foi uma grata aposta, né, que Exato. nós fizemos no ano passado. Ele estava fora da programação, né, inicialmente, e aí a gente decidiu fazer ele com um pouco de cada um dos eventos que a gente faz. Eu acho que ele acabou sendo esse conglomerado. É. Por quê? A gente teve a questão como se fosse do pré-carga, que a gente entrou num tema Mais na logística específico, mesmo. né? A gente entrou num tema específico. Ali a gente também gravou o podcast, Exato. então acabou pegando isso. E também trouxe um pouco do que é o Conexões, que era também para um público mais seleto, menor, Não tinha o porque jantar, mas tinha o café. tinha o café da manhã ali. Então eu acho que ele foi uma grata experiência porque ele uniu um pouco de cada uma dessas características dos eventos individuais e deu muito certo. Tanto é que esse ano a gente vai Vai repetir. repetir, né? Já está confirmado. Vai ser uma programação na parte da manhã, pré-evento. São inscrições e ingressos diferentes. Então, quem entrar lá no Simpla, né, por Exato. exemplo, para conferir, vai ver que tem lá a opção de pegar só o do fórum normal, enfim, para. Mas aí o Experience vai como um plus. Quem adquire o Isso aí, ingresso Experience tem direito a ficar o dia inteiro lá nos dois correto. eventos, vamos chamar Correto, assim. mas só destacando É. que são duas programações, né? E a nossa ideia para o Experience é trazer novamente algumas personalidades aí do mercado. A gente já pode adiantar alguma coisa do tema ou. A gente vai voltar a focar em logística, né? Porque a ideia central da temática do Experience, das apresentações, é quem vai lá falar não é o gestor de risco. Quem vai lá Correto? falar é o gestor de logística ou de área
atendida pelo GR. Então ele vai contar para a gente, gestor de risco, o que ele espera do nosso serviço. Isso acho que trouxe uma visão diferente também desse evento. Porque no fórum e nos pré-cargas, geralmente quem normalmente fala são as pessoas envolvidas no GR. Nesse não, quem vai falar é o sujeito contratante. Muitas vezes que é o cliente interno, É, né? aquele que você É o, briga o dia talvez o inteiro, principal, né? aquele que você troca porrada a semana inteira, ele vai contar lá o que ele espera do GR. É isso aí. Então, bom, quem tiver interesse nesse tema, esse é mais seleto ainda, né? Porque É, vai ser para um grupo ainda reduzido por questões de estrutura. Enfim, contamos com a presença de vocês lá para esses debates, para colaborar. Foi muito bacana no ano passado, por exemplo, justamente isso, né? A interação do público, sim. a participação. Então, isso foi muito legal. E acho que vai ser mais uma vez um sucesso aí. Vamos conseguir trazer algo diferenciado como a gente tem feito nos últimos. Quem está nos assistindo pode confiar que vamos entregar o melhor evento. A gente sempre tenta se superar e está ficando difícil, mas pode Vai contar que a colocando gente a vai se régua esforçar. alta, né? E depois tem esse bom problema, né, para tratar. O nível vai subindo e vai ficando mais legal. E a gente gosta disso. A gente já está tendo procura de pessoas internacionais para vir prestigiar também o evento. Esse é um evento que não é bilíngue, mas para você ver, tem procura internacional também de pessoas do Mercosul, até dos Estados Unidos, querendo vir assistir também. Isso é bem legal. Isso é legal. Na mesma linha que a gente comentou das fronteiras regionais que não existem mais, né? É, Eu digo, dentro do país, é bacana ver isso chegando também e despertando o interesse desses outros players, né? é, A gente já costuma ter entre os nossos apoiadores essas empresas multinacionais que atendem América Latina, atendem, enfim, em diversos locais e é muito bacana ver também o interesse desses outros players, né? Começando a enxergar muito valor nesse ambiente que a gente cria colaborativo, sim. onde tem essas conexões e a gente fica muito feliz com isso. Acho que é um, é um resultado do que a gente vem construindo, né? Exato, e a gente traz cases reais, pessoas que atuam. Claro que para o fórum a gente traz pessoas, até antes de existir o Experience, traz pessoas que não são exatamente do nosso meio da logística, né, da indústria, as pessoas de várias áreas, com insights diferentes. Então, nossa expectativa é que você que vai lá assistir, pega duas frases de um, duas frases do outro, uma frase do outro, um pensamento de um, transforma aquilo em ação, porque tá vindo de experiência real, tá vindo de case de sucesso ou de insucesso também. O que a gente fala assim, para os palestrantes, né? Você não vai lá ensinar o padre a rezar a missa, então traga insights diferentes para provocar a galera. A gente quer provocação. Se a pessoa sair dali com uma pulga atrás da orelha ali, algo para pensar depois no outro dia Foi atendido. e colocar em operação, enfim, ou resolver alguma dor que tava, é o que a gente sempre procurou, né? Ter esse status como o senso de dever cumprido, né? É isso aí. Essa é, acho que, a grande missão do evento. Eu acho que durante, assim, pensando um pouco nos eventos, eu até estava resgatando esses dias agora alguns históricos, né? E estava olhando o fechamento do primeiro encontro Uhum. do fórum. E, por exemplo, lá naquela ocasião, em 2019, a gente antecipou, de certa forma, porque ninguém estava dando muita atenção sobre a LGPD, Sim. que depois veio forte, É, tem se naquela época era projeto de estruturado, lei ainda. tem se estruturado cada vez mais. Enfim, Assim entre como foi com a pauta também de ESG, que a gente falou na versão online, isso que, aí. que agora ganhou corpo, já se fala amplamente. E acho que esse é um bom exemplo, né, de que como que quem participa, principalmente aquele que eu comentei que vai pelo conteúdo, né, Uhum. que participa, que anota, que se interessa, que vai pesquisar depois, com certeza, se levou alguma coisa dali, teve um Aproveitou. diferencial competitivo de pelo menos poder largar É, na frente dos demais, né, em alguns exatamente. temas que para algumas companhias depois deu até muito problema, né? Exato. Quem deixou só para se adequar quando virou lei, quando virou multa, quando virou problema, a gente sabe quantas coisas a gente viu circulando de umas dores de cabeça que deram Sim. grandes aí, né? E o próprio exemplo do primeiro evento também que a gente levou lá o secretário de segurança para mostrar o case de aplicação de câmeras
na segurança como um todo, na segurança urbana. De lá para cá, por exemplo, em São Paulo não existia naquela época e hoje não é realidade, né? Isso aí. De câmeras mais inteligentes, mais efetivas e que estão pela cidade inteira. Então, assim, E mostra que a lá, gente puxou tendência. eu até lembro que a gente usou o termo PPP, É que verdade, era parceria público, privada e é população, verdade. que é mais 4P. ou menos, né? Ah, É isso, eu tenho o P da é, parceria também. E seria mais ou menos o que a gente está vendo agora, né? exatamente. Ainda nem tanto a população também colaborando Mas já é com a possível. câmera, já é possível, mas a gente já vê, por exemplo, aqui em São Paulo, essa integração É, público-privado, né? exato. E já com tantos destaques aí de centenas de apreensões de procurados e É, recordes e recordes etc., cada semana. recordes. Então, foi um bom exemplo que você trouxe também, algo que a gente já falou há 6 anos atrás, Exato. né? E sim, pode reparar, em todos os eventos a gente fala um pouco de inovação, fala um pouco de tendência. Eu acho que esses eventos com temáticas profissionais têm que ter essa provocação de olhar para o futuro, fazer um resgate do que foi o período recente aqui de história, mas sempre com um olhar voltado para o futuro, porque eu acho que o objetivo de quem vai, como você falou pelo conteúdo, quer sair de lá com alguma solução para algum problema que talvez ele nem conheça ainda. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho também das outras Vamos lá. iniciativas. Não deixei você falar do pré-carga, agora pode. Agora eu vou falar. Vou falar primeiro então do Conexões. A gente tem Conexões. também, né, uma ideia de muito em breve extrapolar as fronteiras, né, e começar a colocar isso como uma realidade em outras capitais, enfim, a Exato. gente vai estruturar isso no momento adequado. É um evento muito bacana, também a gente reúne alguns apoiadores com. é, a gente brinca ali que é C-level, no sentido assim, que é Quem decide? quem decide das empresas e etc. E justamente pensando muito nessa questão de conectar negócios, né? Então é ainda mais intimista, mais selecionado, mas a ideia é justamente isso, colocar ali alguns decisores que podem até pensar nisso, em parcerias estratégicas, É, em colaborações aí que pode trazer resultado para sim, o embarcador, para o transportador, para a indústria, para exato. sei lá, para a gerenciadora, para a Segurança seguradora, pública, enfim, todos esses players que costumam participar com a gente ali, né? exato. E aí a gente resgatou Conexões porque ele é a ideia inicial do fórum. O primeiro evento era para ser nesse formato, mas a proporção foi tamanha que a gente falou, não, vamos fazer um negócio maior. É. A ideia inicial era essa. E tem também, falando um pouco aqui do podcast, né? Também é um canal que a gente tem procurado manter com um nível de qualidade, né? Melhorar. Qualidade, eu digo, não só de áudio e vídeo, Mais mas de também conteúdo. do conteúdo, manter esses profissionais que são referência, que são especialistas em tema. E também fica sempre aqui aberto, né, para o pessoal nos mandar as suas indicações de seja de entrevistado ou de tema, a gente procura muito conectar com os temas que circulam nos grupos, também questões relacionadas a desenvolvimento de carreira, Exato. enfim, você falou também de melhoria, de inovação. Então, quando vocês tiverem algum assunto também, fiquem à vontade em nos procurar para indicar e é sempre uma satisfação ver a nossa audiência aumentando, Exato. chegando a pessoas que de outros mercados, de Exatamente. outros interesses, né? E isso vem numa batida muito legal. E a gente tem as edições normais, que é uma mensal, mas a gente tem as extras como essa, por exemplo, né, e outras que a gente acaba fazendo também no meio do caminho. Sim. Além dos conteúdos dos próprios eventos, né? Tem, Exato. tem os resumos que a gente faz que tem lá. Enfim, tem bastante conteúdo aí. Sim. Aproveitem isso. Nós não tivemos isso É, quando mais precisava, né? isso Lá aí. no início da carreira, precisando quebrar a cabeça, muita coisa não estava Não tinha disponível. A consulta. gente é, Era tudo prova sem tínhamos consulta. alguns mentores, né, Claro. que apoiaram, sem dúvida, mas acho que não com a facilidade que tem hoje. Exato. Então, usufruam, né? É. O que E mais temos? falando dos pré-cargas também, Vamos né? no pré-carga agora. Chegamos nele. Pré-carga dias 16 e 17 de setembro. Primeiro Certo? dia, a Ah, gente vai falar sobre prevenção de acidentes, que sim, são hoje os sinistros de trânsito, né? exato. E é um Que hoje tema representam para muitas importantíssimo, né? empresas a maior parcela
das perdas. Sim. Se a gente for fazer um recorte do que a gente vê recentemente como fechamento do ano, por exemplo, de 2024, a gente está falando em mais de 10 vezes, né? De Exato. perdas diretas Sim. Comparado com, ao roubo. comparado ao roubo. Ah, Então, é um tema que eu acho que, por motivos diversos, a gente sempre escanteou, né, em relação ao roubo, sim. e acho que pelos movimentos de mercado que a gente percebe, eu acho que cada vez mais as empresas agora estão atacando nisso, justamente eu acho que para trazer num patamar que hoje é o que a gente tem ali do roubo de carga. Sim. Até de ferramental, né? Imagina, imagina se não tivéssemos começado a atacar isso há algumas décadas atrás, talvez hoje estaria sem controle. Exato. Então, acredito que é esse mesmo movimento. Então, teremos lá no dia 16 esse tema do prevenção de acidentes, também bastante limitado, né? Porque Sim. a gente faz um evento, ele é um pouco menor do que o Fórum de GR, por conta da sua, da sua característica técnica e mergulhada no tema, mas o ano passado tivemos Lotação máxima lotação nos 2 dias. total e acho que E fila de espera. esgotado 20 dias antes É. aí, então também não deixem para a última hora. Não Mas adianta. esse não tem inscrição aberta ainda, então fica ligado nos nossos Quando canais, abrir, né? abrir e se joga. Aproveite para garantir. É. E, de novo, também teremos o tradicional e até contemporâneo ao fórum, o pré-carga voltado à discussão sobre a prevenção do roubo Sim. de carga. Esse ano vai ser a Nona. nona edição. É. Então, o ano que vem teremos os 10 anos do fórum 10 anos e de a pré-carga. 10ª edição do pré-carga. Pré-carga tem até mais, né? De É, 10 anos, mas em mas 10 edições. coincidentemente vamos ter a comemoração da 10ª edição. Ah, podemos fazer um brinde lá, hein? É isso Gostei aí. da ideia. Eu pensei agora aqui que Ah, eu me atentei a verdade. esse ponto. E a mesma linha, teremos lá grandes autoridades, né? Públicas, autoridades privadas no sentido de autoridade no No tema, né? assunto, sim. Falando ali também. Então, é, contamos E com é a outro, presença de vocês, e é né? outro evento também que vem gente, tanto painelista como público do Brasil inteiro e também de fora. Isso aí. Então, Já tivemos, vale. né, até Internacional, painelistas internacionais e esse teve uma edição, eu falei que o fórum não tem a edição bilíngue, mas esse teve uma edição bilíngue com, né, o headset lá, é o isso fonezinho aí, para isso aí. ouvir uma palestra em inglês. Foi muito Tradução bacana. simultânea, foi É, muito bacana. Quem sabe a gente não repete, né? quem Vamos sabe. ainda essa programação ainda cabe, né? Calma, vamos entregar o fórum primeiro. E de novo, também para o pré-carga, a gente já tem muitas empresas que já confirmaram, né, Sim, o apoio, o patrocínio lá ao evento. Então, gostaria de agradecer e gostaria de lembrar que aquelas que ainda não fizeram, a gente ainda está tratando tanto o evento do fórum quanto o do pré-carga, ainda dá para acomodar exato. e vai ser um prazer tê-los lá conosco, conectando todas essas muitas mil pessoas que participam com a gente nessas iniciativas, né? E eu deixo um convite aqui para quem é do ramo da logística, seja embarcador, transportador, um operador. Se você tem um case de sucesso legal quanto à prevenção, seja de roubo de acidente, procura a gente para contar a sua história lá. A gente gosta muito de aprender com erros e acertos dos colegas. O case nem sempre precisa ser de sucesso, Não, né? Às vezes vale a pena a gente dividir o com insucesso certeza. que vai poupar um novo, né? Exatamente. Então é isso aí, gente. Tem muita coisa, tem além do que nós falamos aqui, tem o nosso blog, né? Sim. Que a pessoa que quiser colocar lá seu artigo que tem a ver com os temas, pode nos procurar. É um canal interessante. Poxa, tem tanta informação circulando nos grupos, né? E muita coisa que ainda tem por vir aí que eu acho que depois a gente deixa para falar um pouco mais para frente, né? Exatamente. Então, para fechar aqui nessa nossa edição super especial, eu vou dar minha dica de ouro e você também dá uma. Tá bom, Minha dica de ouro é: corre lá no nosso site, fórumgr.com/quinto encontro e garanta o seu lugar nesse evento. Você não pode ficar de fora. tá bom. Então, só para não copiar o teu, eu reforço o que o Fabrício falou e como a minha dica aqui, eu deixo a questão até independente dos eventos, consumam esse conteúdo. Tem muita coisa que você sabendo filtrar vale a pena e vai te poupar muito esforço. Uma dica só:
não vai ter nunca a bala de prata. A gente já falou isso aqui algumas vezes. Mas tem muita coisa que tem ali que você vai fazer justamente o que o Fabrício falou. Parte vai estar no comentário de uma pessoa, parte vai estar no do outro, uma experiência dividida. Então, consumam esses conteúdos e certamente isso vai proporcionar para vocês alavancar sua carreira, ou pelo menos estar muito mais bem preparado para qualquer oportunidade ali que você tem aquela. É o pitch de elevador, né? É, Você entrou ali, você tem 30 segundos para mostrar por que veio. mas Então, tem que ter material é para. isso aí. Não vai dar para usar É, chat, inteligência, nada. não. É Aí sem consulta esse essa tem que prova. estar. Prova sem consulta, É, isso mesmo. Então, eu acho que minha dica fica nisso. Apesar de todas as vantagens que a gente já comentou, de ter esse apoio da inteligência, e etc, e etc, tudo que nos ajuda em conteúdo, tenha também esse próprio guardado nesse HD aqui, que no momento oportuno isso vai fazer muita diferença para vocês. muito legal. Então, fique ligado nas postagens e publicações do Fórum de GR. Fique ligado aqui também no Papo Especialista. Nas próximas semanas vai ter uma edição normal com convidados. Para você que cansou de nos ver e nos ouvir aqui falando, batendo papo, a gente se vê no próximo. Valeu, pessoal. Até a próxima e nos vemos nos eventos. Um abraço.